pessoal, aqui o Silvério Pessoa. Estou passando por aqui para rapidamente, de forma breve, conversar um pouco sobre esse impacto que o som na rural, o som na rural e o som da rural e a imagem da rural termina envolvendo e também talvez até uma certa psicanálise de envolvimento e de sedução com os transeuntes, com as ruas, com os lugares nas quais a rural é instalada, é estacionada ou passa, não é? Passa. Eu percebo que toda essa iconografia é uma necessidade que a gente tem de significar as coisas, de dar sentido às coisas. O ser humano em si, ele é simbólico, não é? Ele intrinsecamente, ele sente a necessidade de simbolizar. Isso desde, né, meu lado pedagógico agora, isso desde as cavernas, desde as pinturas rupestres, desde essa sociedade primeira, né? Eu não gosto muito de sociedade primitiva, mas desde essa sociedade primeira, o homem sentia necessidade de simbolizar, né? De dar sentido e deixar registrado. Isso é arte. E eu acredito que toda essa simbologia, todo esse sentido e essa necessidade, né, da arte simbólica está envolvendo ou envolvida, né, com o que a rural, o som da rural, o programa, não é, os desenhos, as tatuagens, as bandeiras, né, as logo significa pra gente. Então essa questão também de mexer muito também com a memória, né? A coisa não é do antigo, mas o que veio antes, da ancestralidade mesmo mantida na gente. As cores, a luz, né? Toda essa ludicidade, não é? Essa gamificação, não é? É um jogo, né? Um jogo de som, de música, de militância, né? De política, né? Não existe arte neutra, então tem um posicionamento político, tem uma narrativa, né? Tem um Croner, né? Tem um Cicerone, tem uma pessoa que dá sentido a toda essa, né? A todas essas imagens, a essa simbologia. Então eu vejo que a rural, em toda a sua, não é? Toda a sua trajetória, ela traz a questão da ancestralidade simbólica, né? Significativa, não é? O sentido das coisas para a gente, e do outro lado a memória, não é? A rural passando e você lembrando, não é? Ou lembrando do Pina de Copacabana, ou lembrando da sopa lá do Pina, da soparia, ou lembrando, não é, de toda essa base, né, que erupiu a cultura no Nordeste, no Brasil, que foi mangue, não é, a estética, a filosofia, a liderança, né, o carisma de Chico Science, as artes plásticas que surgiram, a dança, não é? A coreografia, o cinema, a culinária, a indumentária. Então tudo isso é uma simbologia, né? Um composto simbólico, como dizem nas pesquisas, né? Um corpus simbólico, né? Então é esse meu recado, minhas divagações. Beijo, paz e vamos em frente. Oi, tudo bom? Eu sou o Ed Júnior, eu sou um artista visual e procuro sempre ilustrar a cultura pernambucana nos meus trabalhos. O meu primeiro contato com a rural, quando eu cheguei, assim, que eu vi a rural, com aquelas luzes acesas e toda aquela turma ao redor, curtindo o movimento, curtindo sempre cultura local, né? Que isso aqui é o mais legal.
eu fiquei meio chocado, assim, abismado, abestalhado, não sei nem qual a palavra eu defino melhor. E isso pra mim é muito mágico, isso é muito legal. Parece que Roger viaja no tempo, seja no passado ou no futuro, e traz a cultura com molhinho, sabe? Com a liga, que dá um sabor totalmente especial. Isso é muito massa. E esse poder, né, que a Rural tem de chegar no espaço, você tá em qualquer rua que você tiver, seja em Olinda, seja em Recife, seja onde a Rural estiver, ela vai dar um significado especial àquele espaço. Aquele espaço vira um palco. E isso é mágico, isso é indescritível. Ela cria uma atmosfera cultural. Eu acho que, tipo, se eu pudesse resumir numa palavra, o que a Rural faz quando chega no espaço é isso, é mudar a atmosfera cultural do lugar. Isso é muito massa. Então, vai aqui meu abraço apertado nesse momento que a gente está vivendo, tem que ser assim, abraço distante, mas com muito carinho. Um abraço daqueles que demora assim meio apertado, e abração Roger, abração Rural, e vamos na fé. Para mim é sempre uma honra trabalhar com o Roger, enfim, com a Rural, com os projetos que envolvem a produção de Roger, porque para mim sempre foi uma referência muito grande, principalmente nessa questão do acesso à cultura da gente, de botar isso em pauta e esse esforço para que isso chegue na maior quantidade de pessoas possível, que ocupe os lugares, que ocupe a rua, e a rua como vetor principal de transformação desse meio todo, né? Da gente se ouvir, da gente se escutar, da gente se acompanhar. A gente tem isso num carnaval gigantesco, que inclusive já passou por uma intenção de privatização de um carnaval, por exemplo. E aí esse esforço ele é contínuo. A gente acha que às vezes que está ganho, e não está. A gente tem que continuar na briga, porque a gente vacila, a galera passa a perna, né? Mas é isso, tamo junto aí, meu velho. Bom, desde a primeira vez que eu dei um rolê de ônibus, assim, ainda criança, pegado na mão, assim, eu nunca esqueci da rua, do encantamento que eu tive pela rua a primeira vez. Desde de pivete mesmo, desse dia, eu já me encantei, assim, como é isso? Claro, eu saía de casa, dava rolê de carro com minha família, mas era de carro. Não, eu estava no meio, naquele núcleo familiar ali, de estar na proteção do carro. Eu não fazia parte da cidade naquele rolê do carro. No ônibus não, no ônibus eu tinha uma outra perspectiva da cidade. Eu fazia parte pela primeira vez daquele movimento da cidade, das calçadas, do trânsito, das pessoas entrando e saindo. E eu era criança, mas me sentia fazendo parte daquilo, naquele passeio. A rua traz esse encantamento para a gente. A rua é para trazer esse encantamento para a gente. Ela vai perdendo e vai se transformando por conta de outros fatores e, claro, o interesse econômico. Depois eu passei a me encantar com as coisas da praça, da rua, dos comerciantes, dos emboladores, das rodas de emboladores,
da roda que se formava para o cara vendendo banha da baleia, remédio, né? Eu entendi aquilo quando eu percebi que as pessoas faziam uma roda ali, e eu dizia, não, mas é claro, 90% das pessoas que estão aqui, 99% das pessoas que estão aqui, elas não vão comprar esse remédio, estão aqui para ver o cara, para ver a performance do cara. E a rua fazia aquilo, como é incrível, que talento, como é incrível, que talento aquilo, e era na rua, de graça. Eu ficava fascinado com aquilo, eu sou fascinado com isso, e me apaixonava pelaquela coisa de estar da rua mesmo, daquele show. Depois eu voltei como protagonista, porque eu fui capoeirista, participante de roda de capoeira, dei aula de capoeira, ia para as rodas de capoeira no centro da cidade. Depois com a Rádio Cidade, eu trabalhei na Rádio Cidade, com programas que eu fazia na rua, interagindo com o locutor no estúdio, mas promovendo a galera na rua, o papo do cidadão comum, fazendo aquela coisa, botando os artistas para tocar, com Madre Florzinha, Mombojó, tanta gente que se apresentou no meio da rua, com o Mundo Livre S.A., na Rua da Imperatriz, Duque de Caxias, Conde da Boa Vista, e no rádio, sabe? Isso era muito, muito bacana. A rua sempre trouxe esse poder da comunicação direta, né? E amplificada. E quando eu encontrei Niltinho também vinha disso, né? da comunicação da rua. Ora, vinha disso não, Niltinho era disso, eu que estava chegando agora, porque Niltinho já vem do Centro Luiz Freire, da TV Viva, e a TV Viva era uma Kombi que montava um telão em cima e que levava a galera da comunidade para a praça e deixava a novela para lá, no tempo que a novela ganhava todos os ibopes. E a TV Viva, Niltinho, Duda, da galera da TV Viva, conseguiam subverter essa ordem e falar sobre temas importantes. E ele tinha essa proposta do carro. E o carro dele, que era rural, que ele se propunha a criar alguma coisa para fazer um produto audiovisual, a gente tinha o mesmo conceito estético do carro como objeto, porque a gente era da mesma geração, e a gente trazia o mesmo conceito de comunicação, de vontade de subversão dentro dessa história da comunicação, de ter um elemento que fosse como ele tinha uma Kombi que botava um telão em cima, ou eu que tinha um microfone de uma rádio que fazia uma coisa no meio da rua, de uma forma também que trazia a galera para dentro. E aí a gente resolveu, se acertou para fazer isso, deu certo, foi para a TV Brasil, só que a Rural, ela surpreendeu, porque ela foi além de um programa, ela não é mais, ela deixou de ser um programa, ela foi um programa que mostrou para a gente que a gente tinha um objeto muito maior do que um produto televisivo. A gente tinha uma coisa icônica que era mais do que simbólica, era prática, transformadora na rua. E a partir exatamente desse tipo de encantamento que as pessoas foram esquecendo. E quando você chega com um elemento, com um objeto como aquele, é uma nave, é um coreto que se acende, é uma assembleia que se forma, é um palanque onde se democratiza a palavra, a gente poder passar aqui o dia falando. É um terreiro de quadrilha junina, é um fundo de quintal, é um terreiro de cultura popular. A itinerância é mais uma especialidade da Rural que traz esse encantamento, que as pessoas olhem a Rural e queiram levar aquele momento para casa, queiram que aquela hora ali seja eternizada, porque é muito triste passar pelo outro dia, a gente fazer o som na Rural na Praça do Diário, na Rua da Aurora, e passar no outro dia
e tá tudo deserto, e tá tudo feio, e as pessoas estarem de novo com cara de sofrimento, né? E aí as pessoas querem eternizar isso, e a selfie, a fotografia é a primeira atitude, é a primeira ferramenta que a gente tem na mão, são os celulares, mas isso vai além com as pessoas que querem pintar, né, retratar a rural de alguma forma, cada uma com sua ferramenta, há quem componha uma música, há quem faça uma poesia e há quem faça um desenho, seja ele 3D, seja ele uma gravura, seja ele uma aquarela, seja ele num carimbo ou numa tatuagem na perna. Esse é o encantamento de um objeto que representa tanto um símbolo da cidade e do momento atual.